Estão vendo o Sim, slide? sim. Beleza. Vou só relembrar alguma coisa que eu já comecei a falar sobre o sistema cardiovascular, né? E o sistema cardiovascular ele é importante porque é ele que faz a distribuição, por exemplo, do oxigênio para o nosso organismo. Então, o sistema cardiovascular, que ele é composto ali pelo coração e os vasos sanguíneos, ele tem entre uma das funções distribuir o oxigênio para todo o tecido por meio dos vasos. Bom, relembrando, né, o coração ele tem ali 4 câmaras, são 2 átrios e 2 ventrículos, né? O átrio direito e o ventrículo direito está relacionado à circulação pulmonar, ou seja, o sangue que vai para o pulmão, e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo à circulação sistêmica, ou seja, o sangue que é distribuído para o corpo. Isso eu acho que eu já tinha falado na aula passada. Tem essa figurinhazinha aqui que resume o fluxo, né? Eu comentei isso na aula passada, não foi? Sim. Recordo. Então aqui é um resumo geral da circulação. Sangue chega pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, é bombeado para o pulmão, volta pelo átrio esquerdo, vem para o ventrículo esquerdo e depois é bombeado pela artéria aorta para o resto do tecido. Falei de frequência cardíaca, né? Então a frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. A frequência cardíaca, ela é controlada pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. E esse sistema nervoso simpático e parasimpático, ele age nessas células do nó sinoatrial, né? Ou seja, o neurônio do sistema nervoso simpático e parasimpático, eles têm conexão com esse nó sinoatrial e aí, portanto, eles conseguem modular a frequência cardíaca. E aí eu não sei se vocês lembram, qual que é a função do sistema nervoso simpático quando ele age no coração? Ele faz o quê? Ele tipo, como é que fala? Acelera o coração? Isso, o simpático acelera, né? Então ele faz com que o coração bata mais rápido. E o parasimpático retarda os batimentos cardíacos. Então, quando a gente está em exercício, é natural que você tenha uma maior ativação desse sistema nervoso simpático e, ao mesmo tempo, uma diminuição da atuação do sistema nervoso parasimpático. E durante o exercício, uma coisa habitual de acontecer é aumentar a frequência cardíaca. Tudo bem? É isso que acontece no nosso coração quando a gente está em exercício, não bate mais rápido? Sim. Bate mais rápido, né? Aí a pergunta é, para que ele bate mais rápido? Por que será que ele bate mais rápido? Então, a gente vai tentar ver por qual a influência dele bater mais rápido, o que isso teria de positivo. Será que ele bater mais rápido contribui para aumentar a entrega de oxigênio para os tecidos? Quanto mais rápido, mais sangue circula. Perfeito. Né? Quanto mais rápido ele bater, mais sangue circula. Né? E esse sangue circular é o que a gente chama de débito cardíaco, que é a relação de quantidade de sangue bombeada no intervalo de tempo, que a gente geralmente associa aí a uma quantidade em litros de sangue bombeado por minuto. Então, eu tinha falado que existe uma outra relação que é chamada volume sistólico. Vou adiantar um pouquinho isso daqui, mas basicamente isso aí que eu falei, ó, o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que circula em um minuto, ela é dada por essa relação, frequência cardíaca e volume sistólico. Vocês lembram aí o que é o volume sistólico? Se eu pedisse para definir assim, defina o que é volume sistólico.
É a contração muscular? Quase Do isso. coração? Tem a ver com a contração do músculo cardíaco, né? Mas não é bem a Uma contração. coisa A assim. sístole é o que você falou. A sístole é o processo do coração contraindo, né? E quando ele está relaxando e recebendo sangue, a gente chama de diástole. Então, sístole é a fase de contração dos ventrículos e diástole é a fase de enchimento dos ventrículos ou dos átrios, né? Então, realmente, sístole e diástole significa essas fases do ciclo cardíaco, mas volume sistólico tem a ver com a fase de sístole, mas a ideia principal é outra coisa. Não sei se vocês lembram aí. E frio, mano. Pelo amor de Deus. Camisa de lá vez. Oi? Então, o volume sistólico ele está relacionado à quantidade de sangue que sai do coração após uma contração, né? Após uma sístole, certo? Então, lembrem disso. Volume sistólico, o que é isso? Quando o coração contrai, ele ejeta sangue para as artérias. É como se você espremesse um balão cheio de água. Quando você espreme o balão, você tem uma quantidade de água que sai do balão. E essa quantidade de água que sai do balão, a gente chama de volume sistólico, né? Ou seja, aquela quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo, a gente chama de volume sistólico. Então, esse volume sistólico é uma quantidade em ml ejetado pelo coração. Tranquilo isso? Tranquilo. Por isso o nome de volume, né? Volume dá a ideia de quantidade de litros de água, né? Então, o volume sistólico e a frequência cardíaca é que determinam o débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue circulando em um minuto. E em repouso, essa quantidade de sangue que circula é em torno de 5 litros por minuto, ou seja, o nosso coração faz circular pelo nosso corpo 5 litros de sangue a cada minuto, tá? Vamos ver então de que maneira que o exercício pode influenciar no débito cardíaco, na frequência cardíaca e no volume sistólico. Ah, tá. Antes disso, tem a relação da pressão sanguínea. Você sabe o que é pressão sanguínea? Pressão arterial. Como é que a gente avalia pressão arterial? Acho que alguém entrou aqui. Rapaz, professor, a pressão sanguínea, eu sei a quantidade, não é a quantidade, não, é a pressão do sangue, a pressão que chega, o sangue chega no músculo, nesse local, é isso? Tem a ver com isso daí. Yasmin, tá me ouvindo? Saiu já. Bom, a pressão sanguínea, ela tem a ver com essa pressão que o sangue, porque o que acontece? Quando eu falei de volume sistólico aqui, eu falei que o sangue, ele sai do coração, né? Toda vez que acontece uma sístole, toda vez que o coração contrai, ele empurra o sangue contra as artérias. E toda vez que o sangue é empurrado contra as artérias, ele gera uma pressão na própria artéria, né? E isso a gente tem lá a nossa pressão sanguínea. Então, essa pressão é a pressão que é feito pelo sangue ao passar pela parede das artérias. Deixa eu ver aqui, acho que entrou alguém de novo. João Felipe agora. Muta o microfone de todo mundo aí. Aí. Valeu.
Pessoal, vocês, eu acho mais fácil vocês se colocarem o mudo aí de vocês, porque senão, às vezes vocês querem falar comigo e eu não vou ver. Então, vocês podem mesmo colocar no mudo, aí quando vocês quiserem falar, vocês abrem o microfone, fica mais fácil. Se eu colocar mudo, às vezes você quer fazer uma pergunta ou quer interromper para falar alguma coisa, eu não vou ver, tá? Então, só para tentar explicar o que seria pressão. Eu vou voltar um pouquinho no slide, só para explicar um negócio aqui. Então, quem chegou agora aí, acho que foi o João Felipe. A gente estava falando sobre a pressão arterial. O que é a pressão arterial? Então, imagine o seguinte, ó. O sangue, ele sai do ventrículo, tanto direito quanto esquerdo, e ele é impulsionado para as artérias. Concordam comigo? Estão visualizando isso, né? Quando o sangue ele é pressionado para as artérias, então quando esse ventrículo ele contrai, ele comprime, ele vai empurrar uma grande quantidade de sangue para as artérias. E esse sangue que passa pelas artérias, ele cria uma pressão dentro da parede interna da artéria, que é o que eu vou mostrar lá na frente, ó. Que é essa imagem aqui, ó. Cadê? Então aqui é o representativo de um ventrículo, que é o coração internamente, e aqui ele está mostrando a contração ventricular, ou seja, o ventrículo, aquela camada ali do coração, aquelas câmaras do coração, elas estão sendo comprimidas, como se você espremesse um balão cheio de água, e quando você espreme esse balão cheio de água, se ele estiver conectado a um cabo, o que vai acontecer? O ventrículo contraindo, que é o que a gente está vendo aqui, ó, ele estava nessa dimensão, contraiu, e aí ele vai impulsionar o sangue com muita força para na parede das artérias, né? Então, a gente vê o sangue saindo e pressionando a parede das artérias. Se vocês notarem aqui nessa imagem, ó, a parede das artérias, ela antes dessa contração, ela estava com esse diâmetro aqui, ó, pela linha pontilhada. E quando o sangue empurra a parede das artérias, o que acontece com as artérias? Elas são, como é que eu posso dizer assim? Elas são pressionadas, né? E isso faz com que a parede também crie um sistema elástico, né? A própria parede da artéria, ela se expande. O diâmetro dela aumenta. Então a gente vê aqui o diâmetro da parede da artéria aumentando exatamente porque o sangue está pressionando a parede das artérias. E, então, isso aqui, por exemplo, vocês já ouviram falar que quando a gente faz avaliação da pressão arterial, que você vai lá no médico, ele afere sua pressão, ele fala assim, sua pressão é 12/8. Não é isso que a gente ouve de vez em quando? Ou 11/7, 14/9, não é isso? O que são esses 14/9, 18/7? Essa pressão que ele está falando é a pressão sistólica e a pressão diastólica, tá? O que é a pressão sistólica? A pressão sistólica é essa que a gente está vendo aqui. Quando o ventrículo contrai, a gente chama de sístole, certo? Então, quando o ventrículo está contraindo, o sangue está saindo com muita força sobre as artérias e cria um alto valor de pressão, tá? Em geral, a pressão sistólica normal fica em torno de 120 milímetros de mercúrio, que é o que a gente chama de 12, tá? E a pressão diastólica é o que a gente está vendo aqui embaixo, tá? Qual que é a pressão diastólica? A pressão diastólica é a fase onde o ventrículo está relaxando. Então, o que aconteceu com o coração? Primeiro ele contraiu e gerou essa primeira situação aqui. O sangue saiu das artérias, empurrando as artérias. Na fase 2, o ventrículo relaxou, né? O ventrículo, o coração, a cavidade interna do coração relaxou. Mas o que acontece nas artérias? Como na primeira fase o sangue foi impulsionado aqui pelas artérias, as artérias elas são elásticas. Então o que elas fazem? Elas se expandem no primeiro momento, na sístole, né? Elas se expandem. E quando acontece a diástole, ou seja, quando o coração está relaxando,
Percebam que o coração não está mais empurrando o sangue contra as artérias, mas a energia elástica das artérias continua impulsionando o sangue, que é o que a gente está vendo nessa fase aqui, ó. O sangue passou pelas artérias, pressionou as artérias na fase da sístole. Quando o coração parou de empurrar o sangue, a própria parede das artérias, que armazenaram energia elástica, elas comprimem o sangue de volta para os vasos seguintes. E aí a gente tem a pressão arterial diastólica. Por que a pressão... Então, quando a gente faz pressão, que eu tinha dito para vocês que o normal é 12 por 8. Por que essa pressão aqui ela é menor? Porque essa pressão aqui é a pressão das artérias empurrando o sangue. E que, portanto, a pressão das artérias impulsionando o sangue é menor que a pressão que o coração faz empurrando o sangue nas artérias. Vocês conseguiram entender isso que eu falei? Ou ficou confuso? Entendi. O número maior é da pressão na artéria. O número menor é a contração. É a volta da artéria, né? Isso. Então, a primeira pressão é o coração. Porque o coração, ele é uma estrutura muito forte, né? Então, quando ele impulsiona o sangue, ele impulsiona com muita força para as artérias. E aí isso cria uma pressão muito alta. Depois que o coração está relaxando, as artérias que primeiro dilataram, elas continuam propagando essa pressão, só que numa intensidade muito menor do que o coração. Por isso que a gente tem dois tipos de pressão. A pressão arterial chamada sistólica e a diastólica. Então, quando você vai no médico aferir, ele está aferindo as duas pressões. Ele está aferindo a pressão na sístole, voltando aqui, ó, na sístole, quando o ventrículo está contraindo, e ele também está avaliando a pressão na diástole, que é quando as artérias estão dilatadas, né, e aí impulsionando o sangue pelas artérias vizinhas. Beleza isso? Beleza. Então tá aqui, ó. Pressão sistólica, a maior pressão ocorre quando o ventrículo esquerdo ejeta o sangue contra as artérias, chamada de sístole ventricular, né? Geralmente a pressão fica em torno de 120 milímetros de mercúrio. E a diastólica é a pressão em torno de 80 milímetros de mercúrio. A pressão diastólica alta nas artérias é decorrente da capacidade desses vasos capturar e armazenar a energia nas suas próprias paredes elásticas, que foi o que eu falei. As artérias, num primeiro momento, armazenam a energia, armazena energia elástica, que foi ocasionado pela pressão sistólica, e depois elas devolvem essa pressão para as artérias seguintes. Bom, essa aqui é uma tabela de classificação da pressão arterial de acordo com a idade de uma pessoa adulta, tá? Segundo a Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular, eles fazem uma classificação da pressão arterial que vai de ótima, normal, limítrofe e até os estágios de hipertensão. Tem vários estágios aqui, ó, 1, 2 e 3. E os valores de referência, tanto da pressão arterial sistólica como diastólica, tá? Então, o que seria uma pressão ótima? Pressão ótima seria abaixo de 120 por 80, ou seja, abaixo de 12 por 8, ok? Essa seria a pressão ótima. De 120 até 130 de pressão arterial sistólica, ou seja, 12 ou 13, né, seria considerado normal, e para a pressão arterial diastólica, entre 8 a 8,5 seria considerado normal, ok?
Nós temos também os valores de pressão arterial, chamado de pré-hipertenso. Já ouviram falar nesse termo? Pré-hipertenso? Sim. O que é o pré-hipertenso? Ele não é hipertenso ainda, mas ele está caminhando para possivelmente se tornar hipertenso. O que seria o pré-hipertenso? É esse aqui chamado de limítrofe, né? Chamado de pré-hipertenso ou normal alta, que seria entre 130 a 139 para a pressão arterial sistólica e de 85 a 89 para a pressão arterial diastólica. E aqui os valores de hipertenso. Então, os hipertensos eles são classificados em 3 estágios: 1, 2 e 3. Quanto maior o estágio, maior a gravidade da doença, né? E, portanto, maiores são os níveis de pressão arterial sistólica e diastólica. Algum de vocês aí sabe qual é a pressão arterial de vocês? Eu não manjo, não. Mas não sabe nem se está normal, se não está. Qual foi a última vez que fez, quanto que deu? A minha tinha dado uma alterada, no caso, esse do 13/8 aí, no caso, né? Desculpa, eu não vi quem está falando. Quem está falando? João Felipe. Sua deu 13? 13/8? Mas Isso? assim, eu tava ouvindo? Oh, Assim, tem esse caso assim, familiares que sobre essas questões de pressão alta. Isso tem questão de passar assim, ou por genética, algo do tipo? tem fatores genéticos envolvidos também, embora não seja exclusivo, tá? Mas tem fatores genéticos envolvidos também. Tem relação com consumo de sal, tem relação com hábitos alimentares, tem relação com nível de atividade física, não está tudo envolvido. Mas não tem um fator único, tá, William? Mas vamos pegar o teu caso aí. Felipe, João Felipe falou que não sabe, o William já falou a dele. João Felipe, tá aí ouvindo? Tô. E a sua? Não, essa que eu falei mesmo, você falou era o meu. É o William que não falou, Bruno. Ah, o William que não falou, então. William, Oi. fala, William. Oi. É certo que Oi. Bahia é ótimo. Tá me ouvindo? William? Tô sim. Tô ouvindo, tá ouvindo aí? Tô. Qual que é o seu nível de pressão arterial? Da última vez que você fez? Ah, tá. Eu sempre acompanho porque eu trabalhava com material médico hospitalar, eu tenho seguido o manômetro. A minha pressão é 12/8, normal. Beleza. Então tá, vamos pegar aqui para fazer algumas brincadeiras aqui com vocês. O João Felipe falou que a dele dá 130/8, certo? Isso aí. Quando você tem uma pessoa 130/8, com base nessa tabela aqui, como é que vocês iam classificar ele? Você ia classificar ele porque ele tem um pé aqui e um pé aqui, né? É limítrofe ou é ótima? Limítrofe, né? Pré-hipertenso. Exato, né? Se ele está com a pressão arterial de 130/80, ele está aqui na casa do limítrofe. E se eu tiver uma pessoa com a pressão arterial de 120/90? É uma pressão normal, ótima, né? Normal aqui. Na verdade, ótima seria abaixo de 120. 120 estaria aqui dentro, né? Dentro do normal. Então, imagina alguém que tem uma pressão de 12/9. Então, estaria aqui entre o ótima e o normal, para sistólica, e para diastólica, 12/9, ele estaria aqui, ó, no hipertenso estágio 1. E aí, é uma pessoa que tem uma pressão arterial normal ou ele é hipertenso? 12/9, por exemplo. Aí você complicou, hein? Eu acho
se sair do padrão 12 por 8, 12 por 9, já é que a segunda, como é que fala, a pressão das artérias, né? Que é aquela pressão secundária, que como se fosse uma bomba secundária, eu acho que já pode ser considerado como hipertenso. Ou pré-hipertenso. Perfeito. É porque, às vezes, a gente costuma, quando fala de pressão arterial, prestar atenção só na primeira, né? Aí você fala assim, 12, é normal. Por 9, só que o que acontece? Quando você vai fazer uma avaliação da pressão arterial de alguém para saber se ele é hipertenso ou não, você olha para as duas. Então, mesmo que a sistólica esteja dentro de um valor normal, se a diastólica estiver fora, você considera ele como um hipertenso, tá? Vai entrar dentro dessa classificação aqui de hipertenso isolado, né? Sistólico isolado, diastólico, mas ele é um hipertenso se ele tiver alguma das duas alteradas, tá? Não precisa ser as duas junto, não. Uma alterada já é o suficiente para classificá-lo como hipertenso. Beleza? Beleza. Então, esses são alguns valores de pressão arterial. Vamos lá, vamos ver então quais fatores podem então afetar a pressão sanguínea. O que será que faz, que pode contribuir para aumentos da pressão? Bom, fatores que afetam a pressão sanguínea, eles estão classificados aqui, ó. Então, qualquer um desses fatores tem influência na pressão sanguínea. Por exemplo, débito cardíaco, ou seja, quanto mais sangue é bombeado para o coração, maior tende a ser a pressão arterial. Por quê? Porque lembra que o débito cardíaco, ele representa um pouco a função do coração. Você pode associar a função do coração a uma torneira. Quanto mais você abrir a torneira, mais pressão vai fazer na mangueira da torneira, né? Então, o débito cardíaco funciona numa ideia parecida. Quanto mais o coração bombear de sangue, automaticamente mais pressão também vai fazer nas artérias, né? Outro fator que afeta a pressão arterial é o volume sanguíneo. Ou seja, quanto mais sangue tiver na circulação sistêmica, maior tende a ser a pressão arterial. Inclusive, algumas pessoas que são hipertensas, elas tomam medicamentos diuréticos, né? Que é para eliminar mais urina. E por que eliminar mais urina? Porque o sangue, boa parte dele é composto por água, então você eliminar água, de certa forma, pode contribuir para diminuir a pressão arterial. Outra associação com isso daqui. Geralmente a gente associa quem tem pressão arterial alta ao consumo de sal, que eu tinha falado aqui, não foi? Por que isso tem a ver? Por que o consumo de sal contribui com o aumento da pressão? Quando você consome muito sal, a tendência é você reter mais líquido, né? E, de certa forma, isso contribui para você ter uma maior quantidade de água, né? De aumentar o volume sanguíneo, né? Você tem retendo mais água, automaticamente isso reflete no maior volume sanguíneo, o que afeta a pressão arterial. Outro fator que afeta a pressão arterial é a resistência periférica. O que é a resistência periférica? A resistência periférica é a resistência que os vasos oferecem para o sangue passar. Lembra que os vasos a gente pode associar a uma mangueira. Se você quer aumentar a pressão com que a água sai da mangueira, o que a gente costuma fazer quando a gente quer que a água que está saindo da mangueira saia com mais força? Aumenta mais, né, o volume lá. Né? Você geralmente aperta a mangueira, né? Não é isso que a gente faz? Sim. Quando você comprime ali a saída da mangueira, você está diminuindo o diâmetro, né? Então a mangueira ela tem um diâmetro, quando você reduz esse diâmetro,
você está fazendo com que a água que está passando ali, ela tenha um diâmetro menor e, portanto, gere uma maior pressão na saída. Então, esse é um dos principais fatores que afeta a chamada resistência que o vaso oferece para o líquido passar. Quanto menor o diâmetro, mais dificuldade você vai impor aquele fluxo de água ou de sangue para passar, né? Então, essa resistência periférica que os nossos vasos oferecem, eles vão ser muito influenciados por 3 fatores. O primeiro é a viscosidade do sangue. Viscosidade. Você sabe o que é viscosidade? Não. Não. Viscosidade, a gente pode associar o seguinte. Imagina, o que é mais viscoso? Água ou leite? Leite. Densidade, Leite. pode ser, né? Então, a viscosidade está relacionada a isso, a densidade, né? O que é mais denso é mais pesado, mas a viscosidade está relacionada a essa fluidez, né? A água, se você virar ela no copo, ela é muito mais, ela é muito menos densa e passa com muito mais facilidade por um tubo do que você tentar passar leite, né? Vai ter uma resistência maior. Outra coisa que vai afetar a resistência periférica, ou seja, a resistência dos vasos, é o comprimento dos vasos. Embora comprimento do vaso é o tamanho do vaso. Esses dois aqui, ó, viscosidade do sangue e comprimento do vaso, no nosso corpo, eles quase não mudam, tá? Muda muito pouco. Viscosidade do sangue muda só se você perder muito líquido, o que não é muito comum. E o comprimento do seu vaso sanguíneo, esse praticamente não muda. O que mais contribui para aumentar a resistência dos vasos ou diminuir é o diâmetro do vaso. Ou seja, os nossos vasos sanguíneos, eles podem aumentar o diâmetro ou diminuir. E isso é algo que, de fato, é muito influenciado principalmente pelo sistema nervoso, tá? O nosso sistema nervoso, ele tem uma capacidade de estimular os vasos, aumentar ou diminuir o seu diâmetro muito grande. E isso acaba afetando a pressão arterial, tá? Então, pessoas hipertensas, aí pegando um pouco o link do que acho que o João Felipe perguntou, o que pode acontecer em relação a fatores genéticos, né? Algumas pessoas, elas apresentam uma pressão arterial que está relacionada a fatores genéticos porque o vaso dessa pessoa, ele tem uma maior rigidez, ou seja, ele não consegue se dilatar muito. E quanto menos dilata, maior é a resistência. Ou seja, quanto menor o diâmetro do vaso, maior vai ser a resistência. E quanto maior for o diâmetro do vaso, menor vai ser a resistência, tá? É só vocês associarem a ideia de um líquido passando pelo tubo. Quanto maior for o diâmetro do tubo, mais fácil o líquido vai ser de passar. E quanto menor o diâmetro do tubo, mais difícil vai ser desse líquido passar. Vocês conseguem visualizar isso? Sim. Sim, né? Então, Sim. o nosso organismo, um dos fatores que influencia muito na nossa pressão arterial é exatamente esse diâmetro do vaso. Quer ver uma associação disso com o sistema nervoso? Quando a gente está estressado, muito estresse, a tendência é aumentar a pressão arterial. Não é isso que acontece? Sim. Por que o estresse provoca um aumento da pressão arterial? Você estando mais estressado, o que vocês acham que vai estar mais atuando? Sistema nervoso simpático ou parasimpático? Simpático. Simpático. E sabe o que o sistema nervoso simpático faz lá nos vasos? Ele diminui o diâmetro do vaso. Diminuindo o diâmetro do vaso, a resistência periférica aumenta. E, automaticamente, a pressão arterial aumenta.
Então, por isso que ficar estressado, uma situação de estresse, pode gerar aumentos da pressão arterial. Então, essa figurinha aqui, a figura Isso pode 9.7... dar AVC, professor? Alguma coisa do Oi? tipo? Isso pode dar AVC, alguma coisa do tipo assim? Algo? Pode sim, porque o que é o AVC, né? Esse pico de pressão arterial pode fazer com que alguns vasos muito pequenos da região do cérebro, ao receber uma grande pressão de sangue, ele se rompa, né? E aí você tem lá o acidente vascular cerebral, né? Entendi. Bom, aqui está representando alguns fatores que podem lá afetar a pressão arterial. Então a gente tem aqui o aumento do volume sanguíneo. Então aqui estão mostrando tudo que influencia no aumento da pressão arterial. Aumento do volume sanguíneo, ou seja, se por algum motivo você está retendo mais líquido, isso pode ter reflexo no aumento da pressão arterial. Outro fator, se o coração está batendo mais rápido, isso também vai afetar a pressão arterial. Por quê? O coração bater mais rápido também tem efeito em impulsionar mais sangue nas artérias. Portanto, você vai ter um aumento dessa pressão arterial. Aumento do volume sistólico, ou seja, quanto mais sangue é bombeado a cada batida, isso também eleva a pressão arterial. Viscosidade sanguínea também aumenta a pressão arterial, embora, como eu falei para vocês, o aumento da viscosidade, de forma fisiológica, ele sofre poucas alterações. É claro que algumas situações extremas, de desidratação extrema, ou algum problema relacionado a algum tipo de doença, isso possa afetar a pressão arterial. Embora isso aqui é menos comum, tá? Do ponto de vista fisiológico. E aumento da resistência periférica, que seria a diminuição do diâmetro do vaso e, portanto, aumento da resistência periférica. A gente vai ver que o exercício, ele afeta principalmente esses 4 fatores aqui, ó. Volume sanguíneo, frequência cardíaca, volume sistólico e resistência periférica. Beleza? Beleza. Tá tranquilo até agora, pessoal? Só para Tranquilo. Beleza. Professor, Oi. eu pergunto, quando uma pessoa assim costuma apresentar trabalho assim, né? E fica tímido, essas coisas todas, e começa a suar, essas coisas todas, que nem você falou do batimento cardíaco. Eu não ouvi o final. Qual parte assim? Você falou que quando a pessoa está apresentando trabalho, fica tímida, ela começa a suar. Aí depois eu não ouvi o final da pergunta. Então, a questão do batimento cardíaco, começa a dar uma alterada, isso tem a ver com a pressão? Também, né? Porque se a gente associar essa imagem aqui, ó, você ficar numa situação que você está expondo uma apresentação, você vai ficar estressado, né? Você está nervoso, estressado, sistema nervoso simpático atuando. Quando o sistema nervoso simpático atua, o que ele promove? Aumento da frequência cardíaca. Esse aumento da frequência cardíaca reflete no aumento da pressão arterial. Além disso, o sistema nervoso simpático atuando gera ele comprime o diâmetro dos vasos, que é o que a gente está vendo aqui, e, portanto, aumenta a resistência periférica. Isso também gera aumento da pressão arterial, né? Pode ter um aumento da pressão arterial numa situação de estresse, numa apresentação, por exemplo, também. Beleza? Bom, mas então a gente está falando que durante o exercício, eu disse para vocês que você tem um aumento da pressão arterial durante o exercício. Mas será que isso é bom ou é ruim? Será que isso é normal? Repete para mim, fazendo favor.
eu disse para vocês que durante o exercício, você tem um aumento da frequência cardíaca e também, principalmente, esse aumento do volume sistólico. O coração bate com mais força e, portanto, ejeta mais sangue. Durante o exercício, você vai ter aumento da pressão arterial. Mas será que isso é normal? Será que isso é bom? Ou isso é ruim? Por que será que a pressão aumenta? A pressão aumenta devido ao oxigênio. Tem que chegar mais oxigênio às mitocôndrias. Aí o sangue carrega. Agora, se é bom, aí se a pessoa tiver já no currículo alguma doença cardíaca, não é indicado. Mas isso é um treinamento cardíaco, pode dizer. Quando essas pessoas hipertensas que não costumam fazer atividade física, às vezes os médicos pedem elas para fazer alguma atividade física, principalmente essas questões cardíacas, essas coisas assim, né? Sim. No caso, isso é um fator assim que seria bom, né, para essas pessoas, né? Então, é isso que a gente vou apresentar aqui, vou começar apresentando hoje e possivelmente vou continuar nas próximas aulas. A gente vai ver a resposta da pressão arterial de forma aguda e depois de forma crônica. Hoje eu vou falar um pouco dessa resposta da pressão arterial associada ao exercício de forma aguda e depois de forma crônica, tá? Para a gente ver se é bom, se não é e quais fatores disso. Então, o que o Felipe falou tem razão, tá? O aumento da pressão arterial tem a ver com a entrega de oxigênio. E eu vou explicar nesse gráfico aqui agora. Bom, essa imagem ele está mostrando aqui, ó, fluxo sanguíneo nos capilares. Lembra o seguinte, que o sangue que chega para os músculos, quando ele chega lá no músculo da coxa, não significa que todos os vasos da coxa estão recebendo sangue. Alguns vasos da coxa ficam fechados. Então aqui está mostrando assim, ó. Nesse exemplo, o músculo gastrocnêmico, que é o músculo da panturrilha, em repouso, recebe cerca de 5 ml para cada 100 gramas de músculo. Então, a cada 100 gramas de gastrocnêmico, 5 ml de sangue chegam àquela região. Então, ele está mostrando aqui uma situação de repouso, onde ele está mostrando o fluxo sanguíneo em função do tempo. Então, em repouso, a quantidade de sangue que está chegando é em torno de 5 ml. O que essa imagem aqui está nos mostrando? Que a partir do momento zero aqui, que você inicia o exercício, o que acontece, vai acontecendo com o fluxo sanguíneo? Ó, ele vai aumentando, concordam comigo? Chegando em alguns momentos, algo próximo de aqui quase 120 ml de sangue por 100 gramas de músculo, né? Lembra que em repouso era 5, chegando a atingir até 120. Ele bota até uma linha branca aqui, que seria uma linha média. Então, ele sai de 5 ml de sangue por cada 100 gramas de músculo para algo próximo de 80 ml, né? Então, deve ser um aumento aí de 5 dividido por 8. Quanto que dá isso aí? Quem é bom de cabeça? Ah, não sei, mas vocês entenderam, né? Sai de 5 ml para 80. A quantidade de sangue que passa pelo músculo. Ou seja, está passando uma quantidade muito maior de sangue pelo músculo durante o exercício do que durante o repouso. Conseguiram visualizar isso? Sim. E por que isso acontece e por que isso tem a relação com a pressão arterial? Vamos olhar para essa imagem aqui agora, ó. Essa imagem aqui agora, eu não sei se vocês estão, vou tentar dar um zoom aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Ela tem uma setinha preta que ela indica o fluxo de sangue. Estão vendo aqui? O símbolozinho? Sim. Sim. Imagina que isso aqui são capilares que está lá no músculo, por exemplo, da coxa. O sangue ele passa por uma região e percebam que alguns vasos ele apresenta essa estrutura aqui avermelhada
que ele chama de esfíncter. O que são esses esfíncteres? Eles são estruturas nos capilares que ficam fechados. Isso significa que o sangue que passa aqui, por essa porta estar fechada, o sangue não circula por aqui. Ele só circula aqui, ó, que é o canal que a gente está vendo, tá? Essa figura aqui seria uma situação de repouso, tá? Então o sangue está passando apenas por esse capilar principal e não está percorrendo esse capilar aqui. Portanto, esse capilar não está recebendo sangue. Certo? Certo. Agora vamos olhar para outra situação que é a figura B. A figura B, ela está mostrando uma situação de exercício. E aí percebam que esses capilares, esses esfíncteres, perdão, eles foram abertos. E aí o sangue, além de passar por esse capilar principal, ele também passa por capilares alternativos aqui, ó, que é o que a gente está vendo. Por que esses esfíncteres foram abertos? De modo geral, para você abrir esses esfíncteres, você tem que aumentar a pressão de sangue. Quanto mais forte o sangue passa aqui, mais força o sangue vai ter de empurrar esses esfíncteres. Então, esses esfíncteres aqui, eles funcionam como se fosse uma porteira. Para você abrir essa porteira, você tem que aplicar um certo nível de força. E esse certo nível de força, quem regula é a pressão arterial. Então, aumentos na pressão arterial podem fazer com que mais esfíncteres abertos você tenha o sangue circulando por uma área maior do músculo. Por quê? Se a gente pensar no músculo aqui, ó, você tem células musculares aqui. Mas se as células musculares que estão aqui onde eu estou mexendo a mãozinha não estiver passando sangue aqui, vocês concordam comigo que essas células que estão nesse local não vão receber oxigênio? Sim. Sim. Agora, se eu conseguir fazer com que o sangue chegue até aqui, elas vão receber oxigênio, que é o exemplo que a gente está vendo aqui, ó. Então, assim, o aumento da pressão arterial, ele tem um papel importante porque ele permite que esses esfíncteres se abram, portanto, uma maior quantidade de sangue circula numa região. Ou seja, o músculo que está aqui, ele passa a receber um fluxo de sangue muito maior, porque a área por onde o sangue circula é muito maior nessa situação se comparado a essa daqui. Conseguiu? Ficou bem claro isso para vocês? Sim. Sim. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que esse aumento da pressão arterial, ele é normal e bom, né? É preciso que se você faça um exercício, a sua pressão arterial, que no repouso é 12/80, ela tem que sofrer algum tipo de modificação para cima, se você está fazendo um exercício. Porque isso é uma resposta natural, né, saudável do corpo. Aumentar a pressão arterial significa, de certa forma, contribuir para aumentar o fluxo de sangue para o tecido. Ok? O que a gente vai discutir agora, a partir de agora, é o quanto esse aumento é normal e quando que esse aumento sai da normalidade. Beleza? Beleza. A febre não tem nada a ver com isso não, né, senhor? Tem um pouco. Não, a febre é porque é aumento da temperatura, né? Não é tão Temperatura só, né? né? A febre está mais relacionada à temperatura corporal. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então vamos para o próximo aqui. Acho que o slide travou. Um zoom. Então a gente vai observar, hoje a gente vai falar muito dessa questão que é a resposta aguda da pressão arterial ao exercício. Só para deixar bem claro para vocês. O que é a resposta aguda da pressão arterial? Quando eu falo de resposta aguda, eu estou falando das alterações da pressão arterial que acontecem
principalmente durante o exercício, ou alguns segundos antes de iniciar o exercício ou logo após iniciar o exercício. Por quê? Porque a gente pode dividir a resposta da pressão arterial como aguda, que está relacionado a uma única sessão de exercício, ou crônica, que é o que eu vou falar nas próximas aulas, quando está relacionado a várias sessões de exercício, que seria uma adaptação, tá? Então, resposta aguda está relacionada às alterações da pressão a uma única exposição ao exercício, e resposta crônica a uma exposição crônica, a longo tempo. Beleza? Bom, beleza. eu vou começar apresentando esse artigo. É um artigo bem legalzinho, para quem tiver interesse, eu já até coloquei lá no portal, que ele fala das adaptações agudas e crônicas do exercício físico no sistema cardiovascular. E aí ele divide a resposta dessa pressão arterial e de outras variáveis relacionadas ao sistema cardiovascular a 3 modalidades de exercício. Quais são essas modalidades de exercício? Aí aqui ele apresenta o tipo de exercício, ele chama de exercício dinâmico, estático e resistido, tá? Começando aqui de baixo para cima. O exercício que ele chama de resistido é o exercício que você trabalha contra uma resistência, que é o exercício, por exemplo, a musculação, é o exercício relacionado ao crossfit, são os exercícios que você tem que fazer força para movimentar alguma coisa, né? Então, esse é o exercício resistido. Tem o exercício estático. O que seria o exercício estático? Seriam as contrações isométricas. Por exemplo, quando você faz uma ponte, todo mundo sabe o que é uma ponte? Aquele abdominal ponte, que você fica parado, Sim. ou prancha, né? O pessoal chama de prancha também. Então, aqui ele está falando do exercício estático, que envolve contrações isométricas. E o exercício dinâmico, ele está associado ao exercício que envolve contrações musculares dinâmicas, mas principalmente exercícios que têm característica aeróbica. Corrida, bicicleta, natação. Então, ele faz essas 3 diferenciações. Um exercício dinâmico, que estaria relacionado a exercícios mais de característica aeróbica, o exercício resistido, que estaria mais relacionado à musculação, e o estático, que seria uma espécie de algumas variações da musculação, mas que envolve principalmente contrações isométricas. Beleza aqui? Até aqui, tranquilo? Tranquilo. E aí ele apresenta o efeito sobre o sistema cardiovascular em 4 pontos aqui. FC é frequência cardíaca. Lembra o que é frequência cardíaca? Quantidade de vezes que o coração bate, tá? Volume sistólico, que é a quantidade de sangue que sai após uma única contração. E DC, que é débito cardíaco. Lembra que débito cardíaco é igual a isso vezes isso. Então, isso vezes isso é igual a isso daqui, débito cardíaco. E o débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeado por minuto. E ele mostra a resistência vascular periférica. Lembra o que é resistência vascular periférica? Que está relacionado à resistência que os vasos oferecem para o sangue, tá? Ou seja, está relacionado com o diâmetro dos vasos, beleza? Beleza. E por último, ele mostra a pressão arterial. Então, ele vai mostrar para cada exercício desse como essas variáveis são influenciadas. Então, vamos pegar o primeiro exercício aqui, que é o exercício aeróbico. O que ele está mostrando? Que no exercício dinâmico de característica aeróbica, eu tenho aumento da frequência cardíaca, aumento do volume sistólico
e aumento do débito cardíaco. Bom, óbvio que o débito cardíaco vai aumentar. Se aumentar esses dois, frequência e volume, como o débito depende desses dois, automaticamente o débito cardíaco também vai aumentar. O legal é que ele mostra o seguinte, ó, que embora esses dois mudem, a resistência vascular periférica diminuiu, ou seja, a resistência que os vasos oferecem para o sangue, ele foi reduzido, tá? Então, quando eu falo que a resistência vascular periférica foi diminuída, isso significa dizer que o vaso, ele aumentou o seu diâmetro ou diminuiu? O que vocês acham? Quando a gente fala para resistência vascular periférica. Aumentou? Aumenta. Aumentou o diâmetro do vaso, ou seja, ficou mais fácil o sangue passar. Então esse é um ponto interessante. O exercício aeróbico, ele causa uma vasodilatação. Os vasos dos músculos ativos, eles dilatam. E, consequentemente, isso facilita o sangue passar por aquele tecido. Ou seja, vai ter mais sangue lá naquele músculo ativo porque ele está dilatado. E aí, o que é legal? O que acontece? Qual é a resposta da pressão arterial de uma pessoa que está fazendo um exercício aeróbico? O normal é você ter um aumento da pressão arterial sistólica e ou uma manutenção da diastólica, ou seja, nenhuma alteração da diastólica, ou até mesmo uma diminuição da pressão arterial diastólica. Vocês lembram qual que é a diferença da pressão arterial sistólica para diastólica? Está relacionado ao aumento da artéria. Sim, Quando mas qual a diferença da sistólica para a diastólica em relação aos eventos no coração? Ou Aí você me pegou, hein? lembra que eu falei que o coração ele tem duas fases, sístole e diástole? Quando a gente fala de pressão arterial sistólica, ela está relacionada a qual fase do coração? Na contração? Isso, da contração, né? Que é quando o coração está empurrando o sangue contra as artérias. Por que a pressão arterial sistólica ela aumentou? Por quê? Como a pressão arterial sistólica está relacionada à fase de contração do coração, se eu estou aumentando a quantidade de vezes que ele bate e ele está bombeando com mais força, que está relacionado ao volume sistólico, né? Então, quando ele contrai com muita força, quanto mais força o coração faz, maior tende a ser a pressão arterial sistólica, certo? Então, a pressão arterial sistólica, ela está muito relacionada a esses fatores aqui, ó. Frequência, volume sistólico e débito cardíaco, beleza? Então, se eles aumentam, isso vai, de certa forma, refletir na pressão arterial sistólica. Mais força do coração, maior essa pressão arterial sistólica. E a diastólica é quando o coração está relaxando e as artérias que armazenaram energia estão impulsionando o sangue para as artérias vizinhas. Tranquilo isso? Tranquilo. E aí, olha só que legal. Por que a pressão arterial diastólica se mantém ou diminui? Ela costuma até mesmo diminuir, principalmente por isso daqui, ó. Resistência vascular periférica. Deixa só o João entrar aqui para não terminar. Então, ó, a pressão arterial diastólica, ela se mantém ou diminui, principalmente por causa da resistência vascular periférica. Ou seja, depois que o sangue foi armazenado lá nas artérias, quando você entra na fase de diástole, são as artérias que vão impulsionar o sangue para as artérias vizinhas. E aí, quando esse sangue é impulsionado de uma artéria para outra, se a artéria vizinha estiver dilatada, vai ficar mais fácil o sangue passar.
E aí, essa pressão arterial diastólica também é menor, tá? Então, essa é uma resposta normal ao exercício aeróbico. Aumenta a pressão arterial sistólica e a diastólica se mantém ou até mesmo diminui. Beleza? Entendi. Agora vamos para os outros dois exercícios. O exercício estático, que é aquele que você faz contrações isométricas. A frequência cardíaca aumenta. Por quê? O sistema nervoso simpático continua atuando. Então, isso promove um aumento da frequência cardíaca. O volume sistólico, que é a quantidade de sangue que sai do coração, ele mantém ou diminui. Por que que isso acontece? O volume sistólico, que é a quantidade de sangue que sai do coração, ele é muito dependente da quantidade primeiro que chega. É igual um balão. Quanto mais cheio estiver o balão, mais sangue vai sair dele quando ele for comprimido. E por que que aqui, no exercício isométrico, esse volume sistólico ele costuma ser menor? Porque o balão ele se enche menos. Ou seja, na fase de diástole do coração, quando ele está recebendo sangue, ele recebe menos sangue. Por quê? Quando você contrai o músculo, a tendência é que os músculos comprimam os vasos e diminuam a quantidade de sangue que retorna ao coração. Chegando menos sangue no coração, isso acaba também diminuindo o enchimento do ventrículo e, portanto, reduzindo a quantidade de sangue que vai sair do coração na fase de sístole, tá? Então, chegar menos sangue também afeta diminuindo o volume sistólico. Como o débito cardíaco depende desses dois fatores, esse aumento da frequência cardíaca acaba sendo mais determinante para aumentar o débito cardíaco. Beleza? Tranquilo isso? Ou ficou confuso? Tá de boa. E a resistência vascular periférica, que é a resistência dos vasos, ela costuma aumentar, pelo mesmo motivo que eu falei. Quando você contrai o músculo, ele comprime os vasos, e se essa contração ela é estática, você não tem a fase de relaxamento, né? Quando você faz uma contração isométrica, quando você vem aqui e contrai o bíceps e sustenta, você vai estar, de alguma forma, comprimindo os vasos do bíceps e, portanto, aumentando a resistência vascular periférica. Então, no exercício estático, eu vou ter aumento tanto da pressão arterial sistólica como diastólica. Então, o exercício isométrico aumenta tanto a pressão arterial sistólica e diastólica. Uai, tem mais de um João. João Felipe, João Paulo, Felipe. William. 4 já está aumentando, hein? Bom, e o exercício de musculação? O que ele vai ocasionar? Ele vai aumentar a frequência cardíaca, porque o sistema nervoso está atuando mais. O exercício de musculação tende a diminuir o volume sistólico, pelo mesmo motivo do exercício estático, ou seja, músculos fazendo muita força dificultam o retorno venoso e, portanto, diminui o volume sistólico. O exercício, a musculação, tende a diminuir o débito cardíaco. A resistência vascular periférica costuma se manter normal. Por que aqui é diferente daqui? No exercício estático, o músculo contrai e comprime o vaso o tempo todo. Na musculação, você tem fases de fase concêntrica e fase excêntrica do músculo, que é um exercício dinâmico. Na fase excêntrica, o vaso que antes foi comprimido volta ao seu diâmetro normal. Então, de modo geral, a resistência vascular periférica é mantida.
e a pressão arterial sistólica e diastólica aumenta. Ou seja, se a gente pensar na pressão arterial sistólica e diastólica, exercícios de força estático ou musculação propriamente dito, aumenta as duas pressões arteriais, enquanto o exercício aeróbico só promove aumento da pressão arterial sistólica. Aí a pergunta, se vocês fossem orientar alguém que é hipertenso a fazer exercício, qual desses exercícios vocês acham que seria mais interessante para o hipertenso? O dinâmico, o estático ou o resistido? O dinâmico. O dinâmico. Por que o dinâmico? Ele vai ter mais ele vai liberar, no caso, mais sangue para circular. Ele tem, né, um débito cardíaco maior, você tem mais sangue circulando. Os vasos, de modo geral, eles estão mais dilatados, o que permite um fluxo maior. E principalmente porque no exercício aeróbico você tem aumento de um tipo só de pressão, apenas a sistólica. A diastólica se mantém normal ou até mesmo reduzida durante o exercício. Então acaba que esse tipo de exercício, por essas características, principalmente relacionada à pressão arterial e à resistência vascular periférica, né, ele é mais interessante para o indivíduo hipertenso do que esses dois exercícios aqui. Beleza? Beleza. E aí, só para concluir aqui, para finalizar, deixa eu ver. Finalizar, vou falar desses dois slides aqui, estou finalizando. Bora jantar, bora jantar. Bora jantar. Calma aí, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, só para não perder aqui o raciocínio. Então, essa figura, ela representa o que acontece com a pressão arterial durante o exercício aeróbico. Está até mostrando um sujeitinho aqui fazendo exercício aeróbico. Então, esse seria o comportamento. Ó. Aqui seria a pressão arterial e aqui a elevação da esteira. Então, quanto mais inclinada estiver a esteira, maior é o esforço, né? Então, o que a gente observa? Um aumento da pressão arterial sistólica conforme o exercício vai se tornando mais difícil, conforme a esteira aumenta, mais difícil está o exercício, então a pressão arterial sistólica aumenta, enquanto a pressão arterial diastólica no exercício aeróbico se mantém ou até mesmo reduz um pouquinho, tá? Lembrando que esse aumento da pressão arterial sistólica, ele é importante principalmente por abrir lá os esfíncteres capilares e aumentar, portanto, o fluxo de sangue que chega para o corpo humano, beleza? E aí, só para finalizar essa parte aqui, por que então que eu tenho diminuição da resistência dos vasos? Por que os vasos dilatam durante o exercício aeróbico? Há vários fatores que explicam o vaso dilatar. Primeiro, você tem fatores, então, vasodilatação periférica. Por que os vasos estão dilatando? Eles são mediados por fatores miogênicos, ou seja, substâncias produzidas pelo próprio músculo. Então, entre os fatores que contribuem para o vaso dilatar, você tem diminuição de oxigênio. Então, diminuição de oxigênio no vaso estimula o vaso se dilatar. Maior concentração de CO2 no vaso também estimula o vaso se dilatar. Aumento da concentração de H+, ou seja, se o sangue está mais ácido, isso também vai contribuir com maior dilatação do vaso. Maior concentração de ADP. Lembra que a adenosina difosfato, ela aumenta a sua concentração se eu tiver ATP sendo quebrado. Ou seja, se eu estou utilizando mais moléculas de ATP, utilizando, portanto, mais energia, vai formar mais ADP.
né? E isso também contribui com a vasodilatação. Aumento de cálcio. Lembra que o cálcio está relacionado à contração muscular, né? Você libera cálcio do músculo e, portanto, isso tem contribuição com a vasodilatação. E o principal fator aqui relacionado à dilatação dos vasos, que é a produção de óxido nítrico pelas próprias células endoteliais, né, dos vasos, propriamente dito, que estimulam a vasodilatação. Ou seja, você tem várias substâncias químicas que estão ali nos vasos que contribuem com a vasodilatação, ou seja, o vaso aumentar o seu diâmetro. Esses fatores podem manter o fluxo sanguíneo mesmo em pessoas que tiveram nervos dos vasos eliminados. Ou seja, eu tinha dito no início que os neurônios simpáticos estimulam os vasos a modificar o seu comprimento. Mesmo quando essa inervação é retirada, as substâncias locais nos vasos podem modificar o diâmetro do vaso. Beleza? Eu vou fazer uma pausa aqui, não tem muita coisa ainda, acho que são poucos slides. 8h25, 8h55 a gente continua? Beleza. E dá tempo de todo mundo jantar aí tranquilamente. Beleza? Isso aí. Só me lembra de gravar quando a gente voltar. Ok. Até daqui a pouco. Não vai aparecer.